Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Além do Marquinhos, tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Se você está conosco pela primeira vez, fique de pé. Será um prazer te acolher. Temos um querido irmão que está sendo implementado lá na última cadeira. Mais alguém? Aqui também. Glória a Deus. Deus seja louvado. Marcos, muito obrigado, viu? Leva um abraço, Marquinhos. Carlinhos. Já adotei como filho, estou chamando de Marquinhos. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Deus abençoe a sua vida, viu? Tá? Leva um abraço para o pastor Luciano, tá? Para toda a nossa família na fé ali daquela igreja linda. E acredito que é a primeira de muitas vezes, viu? Você dá aula também? De vez em quando? É? Você é solteiro? Ué, pastor. Jesus abençoa teu servo e continua usando ele poderosamente. Eu queria convidar as crianças para virem aqui. Vamos orar para que elas transbordem. Vocês viram aqui, irmãos, nós estamos encerrando. Nós temos aqui algo emblemático. E eu quero falar sobre isso nesta noite. Eu quero que o coração de vocês se prepare para nós termos o início de um derramar de Deus. Amém? Por que o início? Irmãos, nós nunca poderemos nivelar o poder de Deus. Nós sempre temos que ter essa consciência e deixar o Espírito gerar essa expectativa por meio da sua palavra, de que Deus tem uma fonte inesgotável de poder. E tudo aquilo que nós recebemos é pouco diante daquilo que Deus pode nos dar no decorrer da nossa vida e do nosso ministério. Amém? Então eu digo isso também pensando na vigília sexta-feira. Nós teremos os pastores e pastoras. Quero cumprimentar sábado. Hoje eu estou testando vocês, né? Chamando o Carlinhos de Marquinhos, sexta de sábado. É sábado, amém? Às 19 horas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Michael, né, que se encontra ainda nas suas férias pastorais. Está conosco aqui hoje. Sábado está convocado, né? Todo o distrito, todo o corpo pastoral, as igrejas do distrito, enfim, nós queremos ver o povo aqui orando. Inclusive o nosso bispo Adonias vai estar conosco. Estenda as tuas mãos, vamos abençoar as crianças. Maravilhoso Deus eterno, na autoridade do teu santo nome, nós abençoamos essas crianças. Sim, invocamos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para que elas também experimentem a presença desse rio que nos faz não apenas viver uma intimidade, uma edificação enquanto igreja, corpo de Cristo, mas também nos leva a sermos instrumentos de Deus nesse mundo. Nós profetizamos que, ó Deus, dentre tantas profissões honradas que essas crianças vão assumir, ó Deus, no seu futuro, elas serão, meu Pai, desde já evangelistas, missionários, ó Deus, sim, instrumentos, luz do mundo, sal da terra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Deus abençoe a vida de vocês. Os peregrinos estão aí? Aí, chama os peregrinos aqui, vamos orar por eles. Cadê os peregrinos? A nossa operadora, irmã Júlia. Sabe quem são os peregrinos, né? De 11 a 14, é isso? De 11 a 14. Então, tem alguém de 11 anos a 14 anos entre nós? Vem aqui, por favor. Não seja tímido, não seja tímido. Viviane, você está com 13 ou 14 anos? Vem cá, gente, deixa eu orar por você. Esses meninos já foram tudo para lá. Pai, nós abençoamos a Júlia desse novo projeto. Senhor, usa ela para o louvor da tua glória em nome de Jesus. Amém. Pode ir, abençoado. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Irmã, Ezequiel, capítulo de número 47.
de Deus nos diz assim: depois disso, mesmo assentado, queridos, mas com muita reverência, depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nada, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até Endoraim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Podemos ter uma palavra de oração? Feche os seus olhos. Pai Santo, muito obrigado por esta palavra. Te damos graças por esse tempo de campanha, com uma finalidade tão nobre, Senhor. E com certeza, Pai, dirigidos pelo Teu Espírito, nós já estamos vivenciando resultados dessa busca. Mas o Senhor ainda vai fazer acontecer muito mais a partir dela. Fala conosco, Pai. Ó Deus, que eu seja simples, objetivo, mas que eu não deixe de falar, Senhor, aquilo que o Teu Espírito mandar, mas que eu também não fale aquilo que não vem de Ti. Eu oro, eu abençoo os meus irmãos e as minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de justificar a ausência do reverendo Frank, que estaria conosco, e foi assim por um motivo muito bom, apesar de que com certeza seria melhor se ele estivesse entre nós, contribuindo aqui com o Ministério da Palavra, mas o Frank, assim como eu, acabou de ser avô, e ele e a Liliane foram para a Primavera do Leste, para cuidar ali da sua nora, ajudar o seu filho, e também conhecer o seu netinho. E aí, por força maior, a Liliane foi exigida a passar um tempo a mais daquilo que estava previsto. Então, ele iria sacrificar, obviamente, pela obra de Deus, mas nós entendemos em oração, conversamos, que o pastor Frank poderá voltar em outra ocasião. Então, nós abençoamos que ele não viesse, que ele ficasse ali, exercendo esse ministério que é tão nobre quanto o ministério da palavra. Amém? E aí,
coube a mim estar aqui e compartilhar com vocês essa palavra de conhecimento, de edificação. Meus amados irmãos e irmãs, na Bíblia nós encontramos muitas figuras. Uma delas é a figura do rio. Então aqui nós temos essa figura em Ezequiel 47. Qual é o pano de fundo? Ezequiel está preso na Babilônia junto com os cativos, e Deus vai ali e toma o seu servo. Ele é sacerdote e profeta, assim como alguns outros profetas. Ele também exerce o ministério sacerdotal, e Deus visita ele e começa a dar para Ezequiel experiências sobrenaturais. Deus começa a mostrar o seu juízo através de visões. Deus começa a revelar o pecado de Israel através de revelações. Mas Deus também manifesta por meio desses simbolismos, dessas visões, dessas revelações, a sua maravilhosa graça, o seu desejo de salvar o pecador, de alcançar o seu povo, de restaurar a sua igreja. Então ele tem a visão desse rio. Nós entendemos teologicamente que esse rio também aponta para o milênio. Nós podemos ver aqui nesse rio aspectos daquilo que Deus já está fazendo desde o início da igreja, através de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dos apóstolos, através de toda a história do cristianismo, e hoje o Senhor continua operando na igreja atual por meio de aspectos dessa revelação, dessa visão. É importante entender, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus ela é atemporal, que as revelações do Espírito Santo podem sim ser explicadas dentro de uma hermenêutica, mas nós não podemos ficar enquadrados apenas em uma interpretação. É necessário abrir o nosso coração e compreender o que Deus está falando para cada momento da igreja e para cada tempo da igreja. E hoje, o tempo dessa igreja é um chamado para uma vida de entrega, para uma vida de imersão no Senhor, para que através dessa imersão no Senhor, ou nesse rio que simboliza o Senhor, essa igreja seja instrumental nesse mundo que tanto perece por causa do pecado. Então nós estamos olhando aqui para um chamado de Deus para essa igreja, para que eu e você sejamos limpos, curados, libertos, cheios, transbordantes e frutíferos. Eu pergunto para você, seja honesto, você deseja isso? Amém. Você deseja isso? Amém. É isso que o seu coração anseia? Você quer essa ferida? Porque quando cantamos ferida, isso está baseado nas Escrituras, há textos, nessa linguagem. Nós não estamos falando para você ficar doente, nós não queremos que você tenha um problema cardíaco, nada disso. Nós não queremos que você sofra um trauma no coração, não. Nós estamos falando, irmãos, de uma necessidade que o nosso ser tem, de sermos quebrantados ao ponto de que as coisas do alto vão se importar para nós muito mais do que as coisas da terra. O nosso coração será, eu vou usar a linguagem bíblica, será circuncidado ao ponto de que ele não vai querer mais viver para si mesmo, mas ele vai viver para Deus. E são nessas imersões que o Senhor faz isso em nós, porque nós somos tão difíceis que, se nós não vivermos experiências ao longo da vida cristã, nós desanimamos, nós retrocedemos, nós abandonamos. Então Deus está novamente vindo ao nosso encontro nesse tempo tão especial, o início de um ano, para que nós possamos ter a oportunidade de, durante todo 2026, sermos o quê? Frutíferos para a glória do seu nome. É isso que Deus está fazendo. Então nós encontramos aqui a figura do rio, e se nós compararmos com Apocalipse, capítulo de número 22, ali nos versos 1 e 2, nós vamos ter clareza de que esse rio de fato é o próprio Deus, e que ali em Apocalipse ainda tem o adicional da árvore da vida, que tipifica Cristo, com o seu fruto, aquele fruto que antes estava disponível no Éden, mas que pela desobediência
Adão e Eva, nós fomos privados dele, mas que em Cristo Jesus agora nós temos acesso e podemos nos alimentar dessa vida que esse rio traz para nós, que esse rio quer levar através de nós, que é a vida do Espírito, que é a vida em abundância. Lembra que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas o Senhor se coloca à disposição e declara: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a prosperidade do cristão, essa é a prosperidade de Deus para a igreja: vida no Espírito, vida em abundância. E Deus está nos chamando para essa dimensão, aleluia. Deus está nos convidando para nós vivermos algo extraordinário, que vai nos manter, irmãos, com os pés na terra, porque Jesus disse na sua oração sacerdotal: eu não oro, Pai, para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Então é nesse mundo que o rio vai nos fazer transbordar e vai nos levar e vai ser através de nós um remédio para esse mundo doente. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é um tempo em que Deus está chamando a igreja para viver o sobrenatural. E o sobrenatural não é aquilo que nós pensamos ser a nossa necessidade circunstancial, ou uma porta que se abre aqui, ou de repente uma bênção que chega ali. Tudo isso é importante, mas agora Deus está levando a igreja a ter uma perspectiva de maturidade, ou seja, independente das coisas dessa terra, nós vamos viver um sobrenatural, uma prosperidade no qual nós vamos ser instrumentos de Deus nesse mundo para salvar o pecador, e não para desfrutar daquilo que o mundo tem para oferecer como pecador. Quem está entendendo, diga: ajuda nós, Jesus. Ajuda nós. Porque o povo tem vontade de ficar rico é o crente, não é? E quando fala campanha, então, o povo fica tudo assim: agora a porta está fechada, vai abrir. Não, Deus vai fazer tudo isso em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida, sim, prosperidade. Presta atenção, você está nesse mundo, especialmente, principalmente, essencialmente, para ser sal da terra, sal que inibe a corrupção, luz que aponta o caminho. Então vamos focar nisso? Amém? Amém. Povo de Deus, quais são as lições que esse texto nos fornece? Basicamente, quando o Espírito Santo ele trouxe esse tema no meu coração, transbordando unção, multiplicando frutos, Deus ele falou fortemente comigo sobre permanência, participação e avanço. Eu anotei: permanência em Cristo por meio da santificação, participação na edificação da igreja por meio da palavra e comunhão, e finalmente avanço missionário da igreja na direção desse mundo, a fim de resgatar o perdido para Deus. Basicamente é isso. Amém? É Deus fazendo aqui em nós, é Deus edificando a sua igreja, e é Deus levando a sua igreja edificada ou em edificação a salvar o mundo. Basicamente é isso. E um dos textos, não é o único, mas um dos textos que, apesar desse aspecto pitoresco, cheio de simbolismo, para mim é um dos que mais fundamentam essas verdades espirituais que nós estamos tratando nessa campanha. Então vejamos aqui, irmãos, e façamos juntos algumas considerações à luz desse texto. Olha só, Ezequiel 47:1 diz assim: estas águas saem de debaixo do limiar do templo. Então ele está tendo uma visão. Deus chega a transportá-lo em espírito, e ele vê ali o templo, e ele vê o altar, e ele vê as águas saindo de debaixo do templo. É como um olho d'água que está nascendo ali, um riozinho. E isso me faz pensar que toda a ação de Deus
não nasce no esforço humano, não nasce da terra para o céu, mas vem do céu para a terra, porque o templo e o altar, nesse caso, representam a própria morada do Altíssimo, a casa de Deus. E sabe, irmãos, a unção transbordante não é fruto de movimentos humanos. O que eu não posso fazer, eu não posso cair no erro de querer manipular a unção, manipular o Espírito Santo, querer que aconteça um movimento na igreja, e infelizmente nós temos visto isso por aí, e somos tentados a fazer isso. A unção transbordante não é fruto de movimentos humanos, mas de uma obra soberana de Deus, ou seja, ela vem do céu para a terra, ela vem de Deus para o nosso coração. A origem do rio não está no esforço do profeta, não depende de Ezequiel, o rio vem, não, depende de Deus. Tudo começa em Deus e termina em Deus. Veja, meus irmãos, não é uma criatividade humana, não é simplesmente fruto de um desejo humano, mas é a vontade de Deus. Assim como a vontade de Deus é a nossa santificação, preste atenção, a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo, a vontade de Deus é que essa igreja seja cheia do Espírito Santo. Então escute, meu irmão, nós não podemos nos conformar com uma vida morna, nós não podemos nos conformar só com o presente da salvação, é necessário desenvolvê-la, como nos diz as Escrituras, com temor e tremor, compreendendo que não é só amadurecer no conhecimento, mas é entrar no rio da maravilhosa graça e fluir pelos dons do Espírito e ser tanto impactado pelo céu estando na terra, como também ser instrumento do céu na terra. E aí nós temos termômetros. Então a gente pode fazer essas medições, isso é muito pessoal, peculiar, e jamais deve passar por comparações. Mas você sabe quando você está frio, eu sei quando eu estou frio, você sabe quando nós estamos mornos, todos nós temos essa consciência, quando nós estamos como um deserto secos. Então, se nós estamos percebendo isso, irmãos, não vamos nos conformar, porque Deus está passando, irmãos, nesse lugar e oferecendo algo para nós que vai resolver esse problema. Deixa o Espírito matar a tua sede, deixa o Espírito matar a tua fome, deixa o Senhor trazer dele, e você não precisa se preocupar em fazer algum esforço para garantir isso, ou para merecer isso. Apenas se arrependa dos seus pecados, se quebrante, reconheça a sua necessidade, o seu estado, e entra na busca que está sendo determinada por Deus através do Espírito e da palavra. Entra no rio de Deus. A palavra do Senhor em Zacarias 4:6 diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. A palavra do Senhor diz em Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus faz de novo, Senhor, como em Pentecostes, faz de novo no meu coração, faz de novo na minha vida, faz de novo na minha mente. E aí, irmãos, nós temos que driblar, recusar toda proposta de religiosidade, ou até de mau caratismo, porque na religiosidade, muitas pessoas simples, elas tentam manipular a unção, elas tentam fazer acontecer o culto, elas tentam fazer da vida delas uma vida com uma performance de ungidos. Tudo bem, é na ignorância, não conhece a palavra, mas tem também os mau caráteres, né? Como Simão Mágico, que queria comprar a unção, e tantos outros que viam na unção uma oportunidade de se projetar, de se fazerem conhecidos, de ficarem famosos. E não é isso que Deus tem para nós. Importa que Ele cresça, que eu diminua.
não é? Deus pode te destacar, sim, mas é Ele que tem que te destacar, e não você se autodestacar. Nós vimos aqui um irmão simples, esse irmão é uma simplicidade, né? Lembrei das palavras do discípulo de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de São Benedito? Olha aí, gente, que coisa boa. Tenho certeza que muitas meninas ficaram de olho, né? Crente, músico, humilde. Eu não vou ir a falar. Se eu perguntei se ele era solteira, vocês, né? Entenderam? Está disponível. Mas esse menino não veio aqui se projetar, não. Ele não veio aqui falar assim, eu sou bom, eu toco bem, não. Nós encontramos no cartório onde ele trabalha, e o Espírito Santo começou a ministrar a nossa vida ali. E o Espírito Santo falou assim, lembra ele lá. Eu achei bonitinho ter sido lugar. Então, Deus vai te usar, às vezes Ele vai te projetar na unção, no poder, mas você não precisa fazer isso interesseiro. Não manipule a unção. A unção transbordante não é fruto de movimentos humanos, mas de uma obra soberana de Deus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Escute, movimentos humanos focam em aparência, emoção e performance. Onde há barulho sem transformação, sem dúvida, o mover é simplesmente humano e às vezes corre o risco de ser o quê? Demoníaco. Então, nós não vamos nos fechar para o mover, nós queremos que esse rio venha mesmo, que ele tome a nossa vida, queremos, mas tem que ser uma unção verdadeira. E eu estou percebendo essa unção pingando. Glória a Deus. Eu estou discernindo como sacerdote dessa casa, corações ansiosos, não de um barulho sem mudança, mas de um barulho que transforma. Glória a Deus. E nós estamos sendo dirigidos por essa graça. E nós não sairemos desse lugar, nós não sairemos desse ambiente, dessa dispensação que não é só hoje, mas que está em processo, em duração, em vigência. Nós não sairemos do mesmo jeito. Amém? Amém. Amém? Amém. Queridos, eu também vejo à luz desse texto que a unção transbordante está condicionada a um avanço processual. Então, de maneira muito rápida, né, olhando para o texto, isso já foi abordado e a gente não precisa trabalhar assim detalhadamente, mas preste atenção aqui no movimento do Espírito. De repente Deus fala para o profeta, olha, o anjo está aí, ele vai medir 1000 côvados e você vai, ele vai medir mais 1000 côvados e você vai. Então ele viveu um movimento, ele viveu um avanço. Diga para quem está do seu lado, avançar é a vontade de Deus. Quem não avança, não frutifica. Quem não avança, não frutifica. Isso é importante. Amém? Amém. Então essas águas nos tornozelos, por exemplo, você consegue? Faz assim. Esse ossinho, vai, é uma mão ossinha aí. Eita, tá vendo como é que o pastor de vocês está jovem? As águas dos tornozelos podem simbolizar o contato inicial com a graça, é a conversão. Por que pode? Daqui a gente poderia ter outras interpretações, até pensando que é a ponta do milênio, mas vamos ficar aqui pensando que é o início de tudo. Um dia você não se converteu? Sim ou não? Um dia você não chegou na igreja e a graça te alcançou? Foi ali aquela experiência regeneradora, onde você, uau, tudo que eu busquei na vida, eu não encontrei nas demais portas, e agora está aqui diante de mim. Eu vou vender tudo por causa disso. E você então foi alcançado por Deus, molhou os pezinhos. Isso é maravilhoso. E se nós não molharmos os tornozelos, nós nunca vamos chegar nos níveis dos joelhos ou dos lombos, ou nas águas profundas. Porque assim como a libertação é para os filhos, preste atenção, o transbordar do Espírito também. Não adianta uma pessoa chegar aqui, irmãos, e falar em línguas e não se converter, não ser regenerada. Ela pode vivenciar os dons antes do batismo, isso pode acontecer, mas não vai ter sentido, porque assim como a libertação, o transbordar é para os filhos e filhas de Deus. Tem que molhar os tornozelos, tem que molhar os pés, tem que partir, irmãos, de uma graça salvadora.
E se você ainda não molhou os seus pés e está se segurando, hoje você pode se entregar. Se entregue para você começar a entrar nesse rio. É uma experiência maravilhosa, inexplicável, incomparável. Amém, Jesus. Só que Deus chama o povo para ir mais profundo. No simbolismo aqui, na visão, Deus fala para ele: olha, vem molhar os joelhos. Sabe, irmãos, os joelhos podem simbolizar uma vida rendida diante de Deus por meio das disciplinas espirituais. Quando nós falamos de joelho, a primeira impressão que nós temos é a oração. E nós sabemos pela palavra que sem vida de oração, de jejum, de devoção, de entrega, não há experiência com Deus, não há crescimento espiritual, não há libertação, não há cura. Por isso, irmãos, campanhas, cultos, vigílias, o chamado de Deus para o seu secreto. Em nome de Jesus, que 2026 seja um ano em que você vai orar tanto quanto você nunca orou nos anos passados. Eu declaro que será um ano onde o seu coração ferido, nessa perspectiva, da ferida de Deus que gera sede e fome, não vai te dar sossego. Você vai orar o tempo todo, e não é só nesse lugar, porque quando nós cantamos, eu não vou sair desse lugar. Preste atenção, Deus está falando de uma presença, de um esconderijo que é ambulante, ou seja, aonde você vai é como um tabernáculo, é um lugar onde, se você abre o coração, os lábios, se você pensa ali em adoração, Deus se manifesta, porque Ele habita em você. Aleluia. Então não é só aqui, não é verdade? As águas dos joelhos dependem de você. É tempo de nós nos esforçarmos. O rio vem sem depender de você, mas você vai entrar no rio pela graça, pela permissão, pela vontade de Deus, mas também pelo seu posicionamento em avançar. Tem que avançar. Então Deus está chamando você para fazer algumas substituições. Deus está chamando você para estabelecer algumas prioridades. Eu não vou entrar em detalhes, mas em nome de Jesus eu creio que o Espírito Santo já está te mostrando o que está tomando o seu tempo e o que você precisa mudar na sua agenda para que você então viva a experiência dos joelhos, ou das águas dos joelhos. Veja, irmãos, o texto continua: águas nos lombos, que podem simbolizar o serviço e o compromisso missionário. É quando você assume responsabilidades na obra de Deus, seja no ministério da cozinha, seja na mordomia, seja no infantil, seja no louvor, na intercessão, seja na ornamentação, seja na coreografia, seja qual for o ministério. Você entendeu? Eu tenho que estar no corpo servindo, e eu tenho que continuar a partir do corpo servindo nesse mundo. Eu não posso ser um crente ilustra banco ou cadeira. Eu tenho que fazer parte. Se a igreja tem a visão do discipulado, e dentro da visão do discipulado tem programa de evangelização, tem programa de célula, tem programa de casa de paz, eu vou me comprometer, eu vou me envolver. Eu não vou ter essa visão tão, sabe, irmãos, tão assim, pobre, de achar, tem mais pessoas para fazer, eu não vou fazer. Não, isso é uma visão ruim. Eu preciso entender, Deus me colocou aqui para fazer parte de um corpo em movimento. Eu não posso ser uma célula morta, porque célula morta é sinônimo de câncer. Só que Deus não quer você apenas prevalecendo como um convertido que não se afasta, ou como um homem, uma mulher de devoção que ora disciplinadamente, ou como um obreiro, um diácono que é responsável com o seu ministério. Deus quer que você seja cheio e transbordante da sua presença. Amém. Porque essa presença que enche é que vai te dar condições de permanecer na salvação em Cristo Jesus, de também viver uma vida de disciplina espiritual com alegria, sem peso, sem constrangimento, mas com sede e fome. É igual quando você está com muita fome e senta na mesa para comer aquela comida gostosa que a sua esposa, que
é a sua mãe, que a pessoa que fez para você, aquilo é algo tão satisfatório, e você olha para aquele prato, e você dá graças a Deus, e você come com alegria. Assim é também essa vida no Espírito, porque as disciplinas espirituais, elas não vão ser peso, você não vai ter anorexia, você não vai ter o efeito da mojara, você, aleluia, você vai querer comer as coisas de Deus. Porque mojara tira a fome, viu, gente? Eu lembrei aqui, não é pecado, tá? Tem receita médica para tomar, e eu não estou tomando mojara, viu? A Elisa está cuidando do meu emagrecimento, mas se precisar também eu tenho que tomar, eu não estou tomando, então fique claro, tá? As más línguas andam dizendo aí que eu estou entrando no mojara. Mentira, estou brincando, tem ninguém falando isso, mas pensou ou não pensou? Se aprofunda no Senhor. As águas profundas podem simbolizar a total dependência do Espírito Santo. Saímos de cena enquanto Deus assume o controle. Quem aqui já nadou no raso e no fundo? Levante sua mão. Acredito que todo mundo, né? Quem aqui não sabe nadar? Levante sua mão. Eu vou te jogar na piscina no dia do batismo. Você não tem vergonha, mas você sabe ficar melado. Estou brincando. Gente, quando você está no raso, você se controla, não é isso? Eu vou, eu volto, eu abaixo, eu levanto. Nas nossas férias nós fomos na praia, a Elisa entrou na água, e eu fico contrariado porque a Elisa ela vai só até aqui, e eu gosto de ir mais profundo, né? E aí eu fico assim, vem, aí ela e aí eu brinquei com ela, falei, sua coluna ficou ruim porque você não foi para as águas profundas comigo. Mas quando você vai para as águas profundas, tirando essa brincadeira da praia, mas pensando nas coisas de Deus, você sai do controle do homem, do seu eu, da sua força, da sua sabedoria, da sua capacidade. Você entra num estágio onde Deus vai te ensinar a nadar no rio do Espírito, e isso é maravilhoso. Porque enquanto você está tocando o chão e você está tendo controle, você não se preocupa em nadar. Você tem o controle, você vai onde você quer, você faz o que você quer, você toma as decisões, você desiste muito fácil dos desafios. Mas quando você entra no momento em que você perde o controle, você precisa primeiro de um salva-vidas, mas também de um instrutor. Deus não deixa você sucumbir, Deus não deixa você naufragar, mas Ele quer que você aprenda a se movimentar nessa dimensão. E preste atenção, eu sei que essa linguagem é complexa, mas preste atenção, meu irmão, se movimentar no reino de Deus, se movimentar no mundo do Espírito, no mundo espiritual, não é para qualquer um. Se não tem as manhas, não vem não. Mas é maravilhoso. E essas manhas Deus quer te dar, porque quem instrumentaliza é o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, finalmente, já nessas águas profundas, o texto nos mostra claramente que a vida com Deus começa no altar, mas não termina nele. E eu resgato aqui a palavra ministrada pelo pastor Luciano Martins. Verso 9 do capítulo 47 diz assim: tudo viverá por onde quer que este rio passe. O rio não permanece no tempo. Nós não podemos querer ficar só aqui. Por isso que toda ênfase que a gente dá, em detrimento à missão, toda ênfase que a gente dá ministerial dentro do tempo, em detrimento à missão, é desaprovado, é reprovado por Deus. Deus quer equilíbrio. E tudo que acontece dentro do tempo tem que apontar para fora. Você está entendendo, sim ou não? Esse rio, ele segue a direção do deserto. E ele leva o que, irmãos? Vida onde existe morte.
A igreja é a única solução para esse mundo, porque Cristo está na igreja, e Cristo quer ser levado até esse mundo como solução através da igreja. Estão entendendo o tema agora? Transbordando unção, multiplicando frutos. Toda a experiência no secreto e aqui no culto público precisa redundar em serviço missional, missionário, em fortificação, em salvação de vidas. Onde o crente chega, a unção passa, preste atenção. Número 1, Deus restaura vidas em calamidade espiritual. Foi isso que Deus fez na minha vida, na minha família, através da igreja, e na sua também, e quer fazer na vida de outras famílias. 2, Deus reconstrói famílias destruídas e casamentos feridos. 3, Deus alcança viciados, dependentes e cativos. E finalmente, Deus chama de volta filhos pródigos. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Enquanto o ministério de louvor sobe no altar, deixa eu concluir com vocês essa reflexão. Preste atenção. Transbordar unção e multiplicar frutos depende primeiramente de Deus, porque Ele é a fonte de tudo, Ele é a fonte do rio e Ele é o próprio rio. Amém? Depois da nossa entrega, lembre-se disso: avançar, confiar e obedecer. Diga comigo: avançar, confiar e obedecer. De novo: avançar, confiar e obedecer. E finalmente, da nossa disponibilidade, ou seja, deixar o rio fluir através de nós. Nada apenas aparente, nada apenas do lado de fora, nada apenas pensando você precisa, eu não, mas entendendo eu preciso, e vindo sobre mim, passa em mim e vai através de mim alcançando outros. Essa é a vontade de Deus. Queridos, eu termino com as palavras do nosso mestre por excelência. Em João capítulo 7, versículo 37 e 38, ele diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Preste atenção: rios no plural, porque nós somos muitos, não é porque existem vários rios ou vários deuses, não, é um só Deus em nós, na sua eternidade, enchendo a igreja e fazendo com que brote de dentro de nós esse trono que é o meu e o seu coração, o rio de Deus, a água viva que mata a sede daqueles que estão perecendo. Amém. Eu e você somos chamados a mergulhar nesse rio. Eu queria convidar você a ficar de pé. A campanha nos chama a permanecer em Cristo. Falamos sobre isso, a pastora Cidinha pregou com excelência, João 15. Para que a vida de Deus flua da igreja para o mundo, temos que estar conectados. Uma igreja que transborda da unção é uma igreja frutífera. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu sei que poderemos estender 5, 10, 15 minutos.